Eu estou utilizando um carro elétrico, um sedã elétrico da Jaque há mais ou menos uma semana, mas também já utilizei outros dois carros 100% elétricos e hoje eu quero conversar com vocês uma questãozinha. Carro elétrico é o futuro realmente? Bora bater esse papo no vídeo de hoje, então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e como eu falei para vocês, pessoal, estou utilizando um carro elétrico no meu dia a dia há uma semana. Esse aqui já é o terceiro carro elétrico que eu dirijo, né? Terceiro carro elétrico que eu utilizo aqui no meu dia a dia. Eu já utilizei o EJS1, que é um carro elétrico da Jaque, um carro compacto da Jaque. Fiz aí alguns vídeos sobre ele aí no meu canal, certo? Dirigi também o EJS4. EJS4, que é um SUV maravilhoso, cara. SUV muito bacana, muito confortável, inclusive. Fiz uma viagem para o Rio de Janeiro e voltei, né? Fui para o Rio e voltei com o EJS4. E o que acontece, pessoal? Muita gente me pergunta, André, carro elétrico é o futuro mesmo? O que carro elétrico tem de vantagem? O que carro elétrico tem de desvantagem? Eu vou começar falando as desvantagens que eu percebi nesse tempo aí, certo? E depois eu falo as vantagens do carro elétrico, ok? Tá bom. Então vamos lá. Começando primeiramente pelas desvantagens, cara. A principal desvantagem, na minha opinião, hoje em dia, ainda é a autonomia. A principal desvantagem. O carro elétrico que hoje anda mais, eu acho que anda aí coisa de 600 e poucos quilômetros. Aí vocês falam, André, 600 e poucos quilômetros é muito. Depende, né? Depende se você viaja ou sei lá. Depende do seu estilo de vida. No meu estilo de vida é pouco porque eu viajo muito para o interior de Minas, né? Lá para o norte de Minas. Enfim, então a autonomia para mim é sim um ponto negativo. Outro ponto negativo, na minha opinião, lembrando que isso aqui é tudo a minha opinião, tá bom? É com relação, pessoal, ao tempo de carga, tá? E padronização dos carregadores. Os carregadores não são padronizados. Isso é chato pra caramba. Por exemplo, eu estou utilizando um carro da Jaque, ele vem com um adaptador que é um pouco lento. Um adaptador que, para eu carregar ele de 0 a 100, ele vai levar mais ou menos 7 horas. Para você viajar não tem como, né? Digamos, eu vou viajar em 1000 e poucos quilômetros, eu terei que carregar ele 2 vezes, então eu ia ter que esperar 14 horas nesse caminho, tá? Existem carros hoje no mercado que já tem um carregador um pouco mais potente, que é aquele CHAdeMO, o carregador tipo 3, né? Como a galera gosta de falar, certo? Que são carregadores mais rápidos, tá? Logo isso aí já vai estar mudado, tá, pessoal? Logo isso aí já, digamos, já vai ter um carregador padrão e teremos vários adaptadores. Outra questão é a quantidade de postos de recarga. Então, se você vai viajar, não tem a mesma quantidade de posto de recarga que tem de posto de gasolina. Obviamente que não, né? Aqui no Sudeste, você tem vários postos, tá? Eu, por exemplo, viajando aí para o Rio de Janeiro com o EJS4, cara, consegui vários postos daqui até lá, ida e volta, tem ali pelo menos a cada 50 quilômetros tem um posto, né? Que seja no Graal, que seja no Frango Assado, enfim, tem. Entre outros lugares que também tem. Mas se você sai do Sudeste, aí já fica mais complicado. Se você sai do Sudeste, aí já não tem mais tantos carregadores assim. Na minha opinião, esses são os principais pontos negativos de se ter um carro elétrico hoje em dia. Obviamente o preço, né? Mas aí a gente já coloca na balança a economia que você vai ter e aí o preço acaba não sendo um valor decisivo, digamos assim. Mas sim, carros elétricos hoje em dia são relativamente caros. É verdade. Daí a gente entra aqui nos pontos positivos de você ter um carro elétrico, tá? Primeiramente, pessoal, economia com combustível. Economia com combustível, primeiro ponto. Hoje em dia ainda não se paga para carregar carros elétricos
nem nas viagens que eu fiz, muito menos nos shoppings, nos mercados que eu parei para carregar. A questão aqui também é a seguinte, beleza, não se paga agora, mas provavelmente vai pagar. Agora vocês falam, mas e se eu carregar ele na minha casa? Para você carregar ele na sua casa, você pode sim carregar na tomada, caso você queira, tá? 110, 220, mas é uma eternidade. Qualquer carro elétrico que você vai carregar na tomada é uma eternidade, coisa de 30 horas no 110 e 15 horas no 220, mas você pode comprar um Wallbox, né, que é um carregador que você instala na sua casa. Problema se você morar em condomínio, né? Você vai ter que botar um relógio separado, um relógio extra. Mas enfim, essa carga em casa, ela vai custar mais ou menos uns R$40 para esse modelo de carro que tem 50 kW, tá? Tem que fazer a conta, tem que pegar a sua conta de energia e ver mais ou menos quanto que você paga por quilowatt, porque tem vários cálculos que a empresa de energia faz, que não é só quilowatt versus o valor, tá? Tem vários cálculos que se faz, mas é como se esse carro aqui fizesse 70 de bola, 70 km com 1 litro. É como se ele fizesse 70 km com 1 litro de combustível se ele fosse a combustão. Realmente, economia surreal. Começa daí, né? Economia de combustível. Daí nós temos economia em manutenção. André, economia em manutenção? É, economia em manutenção. Por quê? Porque esse carro tem muito menos peças mecânicas do que um carro a combustão padrão. Ele praticamente não tem peças aí que você precisa fazer manutenção. Por exemplo, ele não tem correia, por exemplo, ele não tem corrente de comando, motor, pistão, óleo de arrefecimento. Ele não tem câmbio, galera. Esse carro não tem câmbio. Sabe o que é isso? Ele não tem engrenagem de câmbio, ele não tem embreagem, ele não tem absolutamente nada nesse sentido aí que teoricamente poderia, digamos assim, né, ser um fator de manutenção. A manutenção que você está nesse carro é basicamente pastilha de freio, pneu, alinhamento e balanceamento, certo? Alinhamento e balanceamento também. E, cara, basicamente é isso que você tem, tá? Trocar o filtro do ar-condicionado, enfim, cara. A manutenção do carro é infinitamente mais barata. E vocês falam, André, mas e a bateria? A bateria é cara. A maioria das empresas estão dando aí 5, 6 anos de garantia da bateria, tá? A maioria das empresas. Então você vai ter um carro que você vai utilizar ele por 5, 6 anos, certo? Você vai ter uma economia de combustível enorme, então você vai economizar pra caramba do seu combustível, né? E quando você colocar na ponta do lápis, essa economia que você vai ter aí a manutenção que você vai fazer no carro vai ser zero. Você não vai gastar praticamente, entre aspas, como se você não gastasse mesmo grana com isso. Enfim, pessoal, outro ponto muito importante que cada vez vai ficar mais evidente é a questão ali do IPVA, tá? Vários estados já não pagam IPVA, certo? Vários estados já não pagam IPVA. São Paulo você tem uma redução do valor, tá? Então aqui em São Paulo você paga metade do IPVA, se eu não me engano, certo? Rodízio, você não para em área de rodízio, não sei quando você está vendo esse vídeo, né? Talvez você está vendo esse vídeo no futuro, daqui 5 anos. Mas enfim, hoje você não paga rodízio para esse carro aqui, cara. Então assim, realmente são muitos pontos em prol de você ter um carro elétrico. Como eu falei para vocês, carro elétrico é o futuro? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, carro elétrico é o futuro. Logo vai estar tomando conta aí do mundo automobilístico. Tem a Toyota ali com seu motor de hidrogênio, mas eu não acho que é uma parada que vai vingar. O Brasil, por exemplo, que é um país continental que tem energia eólica, tem energia fotovoltaica, tem energia das próprias hidroelétricas, cara, é surreal, tá? E imagina se você colocar, por exemplo, um painel fotovoltaico na sua casa, né? Digamos que você instala um painel fotovoltaico aí na sua casa. Bom, você vai diminuir o consumo de energia a sei lá quanto, tá? E aí chega um ponto que você já não vai gastar. Então, a conclusão que eu tenho para dar para vocês é sim, pessoal, na minha opinião, carros elétricos são o futuro com certeza.